Em vossa opinião, o que há de comum entre esta caldeira a gás, a pulsatoire, e este engenho da Segunda Guerra Mundial, o V1? Engenho que podem, aliás, ver aqui no Museu de la Coupole en Saint-Omer, Pas-de-Calais. O que há de comum, então, entre esta caldeira e este engenho? Nada e tudo. Ambos utilizam o mesmo princípio de combustão, a pulsação. Vou explicar. O V1 era movido por um pulso-reator. Nada mais simples. O vento entra pela frente das válvulas, injeta-se combustível, combustão. As válvulas fecham-se. Os gases de combustão escapam-se para trás, criando um impulso, e o ciclo recomeça 45 vezes por segundo. Dito de outro modo, é um pulso-reator que funciona por pulsações. Abandonado durante mais de meio século devido à sua simplicidade, o pulso-reator tornará a ser um modo de propulsão do futuro, pois irá equipar pequenos aparelhos de observação automáticos. É exatamente o mesmo princípio que se encontra aqui nesta caldeira. Tudo aqui funciona ao nível da câmara de combustão. Não há queimadores. Não há chama contínua. Uma sucessão de microcombustões autossustentada, 15 vezes por segundo. Então vejam como funciona. O princípio é o seguinte. Através de uma válvula metálica, introduz-se numa câmara de combustão uma mistura de ar e gás. Uma vela desencadeia a inflamação. Como o circuito está aberto, dá-se uma microcombustão. A válvula volta a fechar-se, os gases da combustão escapam-se a grande velocidade através do feixe de tubos do permutador, criando uma depressão. A válvula abre-se, a mistura de ar e gás volta a encher a câmara de combustão e o ciclo recomeça. É simples, sem queimadores, sem chama em contínuo. Se dermos à câmara de combustão e ao feixe de tubos uma forma tal que constituam a cavidade ressonante, o conjunto põe-se a pulsar por ele próprio 115 vezes por segundo. Em resumo, nos 18 tubos do corpo de aquecimento são mais de 2.000 células de permuta que progridem. Resultado, em vez de termos um escoamento laminar, temos um escoamento turbulento, garantia de uma excelente troca térmica e de um rendimento espantoso superior a 109%. Como prova, os gases de combustão que estão a mais de 800 graus na câmara podem descer até 25 graus à saída do permutador. Assim, o vapor de água, normalmente presente nos gases, condensa-se e sai líquido. Balanço. Mais de 40% de economia de energia em relação a uma caldeira tradicional. Resumamos, até agora, nas caldeiras clássicas, a fonte de energia era uma combustão contínua. Os gases de combustão saem em alta temperatura e a baixa velocidade. Sob as paredes dos tubos do permutador forma-se uma camada de gás que circula mais devagar, chama-se a camada limite, e que desempenha o papel de isolante e trava as trocas. Com a combustão por impulsos, como os gases de combustão saem a grande velocidade e aos solavancos, temos um escoamento turbulento que dissolve a camada limite e melhora de facto o coeficiente das trocas. Daí o rendimento espantoso e as vantagens desta caldeira. Primeiro, a simplicidade da concepção. Um corpo de aquecimento tendo na parte superior a membrana metálica da válvula de admissão e a vela de arranque. Por baixo, o feixe do permutador cercando uma cavidade ressonante. O conjunto imerge numa vasilha cheia de água formando a caldeira, sem perdas de carga, com uma entrada de água fria e uma saída de água quente de grande diâmetro. Uma câmara de admissão com válvulas de segurança para gases, uma panela de escape. Monta-se o conjunto numa carroçaria perfeitamente isolada, com um bloco de segurança e uma regulação eletrónica alojada num quadro de comandos e obtém-se uma caldeira revolucionária. A pulsatoire é então uma nova raça de caldeiras, um novo conceito em matéria de aquecimento a gás. É o fruto de 10 anos de pesquisas nos laboratórios AOER. A pulsatoire é a mestria subtil da mecânica vibratória. Cada detalhe, cada forma tem a sua importância, pois deve afinar-se o corpo de aquecimento. A pulsatoire é o fruto de 5 anos de testes em laboratórios e em instalações industriais.
Sim, é verdade. Absolutamente nada foi deixado ao acaso. A Pulsatoire é por fim a mestria de uma ferramenta industrial, garantia da sua qualidade e da sua fiabilidade. Para o seu fabrico, a AOR procura as técnicas mais inovadoras, garantias de qualidade e de precisão, como este robô de corte laser ou deste soldador. A simplicidade de concepção da Pulsatoire favorece uma montagem rigorosa. Em resumo, a Pulsatoire, uma nova linha de caldeiras sem equivalente no mercado que não podia deixar indiferente a ADEME, a Agência para o Desenvolvimento e para o Domínio das Energias. Quando se observa o funcionamento técnico desta caldeira, vê-se que se pode ter um rendimento muito interessante devido a, por um lado, ter uma câmara de combustão imersa, portanto, ter uma troca de calor ótima, e, por outro lado, os gases de combustão saírem a uma temperatura relativamente baixa, o que é prova de um rendimento ótimo. Portanto, é por isso que a ADEME, no caso da sua missão de apoio à pesquisa, ajudou ao desenvolvimento deste produto acompanhando a sociedade OR. Mas as vantagens da Pulsatoire não acabam aqui, ao ponto de vista do instalador. E mais uma vez aqui, nova surpresa. É o fim do que se chamou o pesadelo dos técnicos do aquecimento, já que toda a instalação se encontra na parede desta garagem. O amarelo, a alimentação do gás. Um tubo de PVC é suficiente para a saída dos gases de combustão refriados na sua muito baixa temperatura. O azul, o retorno do aquecimento. O vermelho, a saída. E a sequência filmada em velocidade acelerada. Por fim, do lado da regulação, são ainda a simplicidade e a agilidade que dominam, uma vez que o sistema é capaz de gerar 3 circuitos independentes a temperaturas diferentes. Um circuito para radiadores, um circuito para chão aquecido e um circuito de água quente sanitária, um todo integrado, sem acessórios suplementares. E que poupança de tempo! Foi instalado em 3 dias. Comparativamente, eram precisos 5 dias para instalar uma caldeira. A vantagem mais importante é que esta caldeira não precisa de chaminé. Bem, um cano de PVC é suficiente. Para mim, se me dizem que não é preciso fazer uma chaminé, isso significa que eu posso poupar pelo menos uns 3.000 euros. Aqui tem um chão aquecido que pede muito pouco calor, em média 30 graus. E é o que se pode ver. Portanto, uma temperatura de água de aquecimento relativamente baixa. Esta caldeira pode fornecer esse aquecimento, mesmo sem necessidade de misturadora, unicamente pelo facto de a programarmos para 30 graus. Hoje, muito poucas caldeiras podem fazer isto. É verdade que é uma caldeira muito polivalente, uma vez que pode funcionar a muito baixa temperatura para alimentar, por exemplo, um chão aquecido completamente moderno, como é capaz de funcionar a temperaturas mais clássicas, mais elevadas, da ordem dos 80 graus, que poderão alimentar uma instalação mais tradicional, pondo a funcionar radiadores, incluindo radiadores em ferro fundido, que necessitam de temperaturas um bocadinho mais importantes. Em resumo, do lado das casas individuais, a Pulsatoire tem sempre o seu lugar como os outros. Na cave, na despensa, na garagem, na cozinha e mesmo em sítios onde as outras não cabem, como num simples armário embutido, devido à facilidade da sua instalação, já que não necessita de conduta de chaminé, mas de um simples tubo de PVC. Nos alojamentos coletivos, a Pulsatoire faz igualmente maravilhas. Aqui nos arredores de Lyon foram instaladas em grupos de 5 na cobertura de 3 edifícios. Neste hotel de 37 quartos, foram instaladas na cave para assegurarem o aquecimento e a água quente sanitária, utilizando unicamente o regulador de série. Mais insólito, nos arredores de Grenoble, este grupo de residências recorre à energia solar para uma parte do aquecimento e da água quente, sendo o complemento de energia fornecido pela Pulsatoire, uma solução que agrada à ADEME. A Pulsatoire, tendo muito bom rendimento,
Tem, por um lado, uma estação de energias renováveis com uma energia em funcionamento quase gratuito, uma vez que o solário necessita muito poucos custos de manutenção, mas não se paga a energia. O gás natural, com certeza que é preciso ser pago, mas como se tem um rendimento muito bom, vai consumir-se pouco. Portanto, tratando-se de uma operação de habitação social, isto permite ter o melhor domínio das cargas com um custo de aquecimento particularmente baixo. Mas as vantagens da Pulsatoire permitem aplicações inesperadas como aqui em Estrasburgo. Este edifício está num bairro residencial. Era aquecido a fuel. Por razões ambientais, o seu proprietário gostava de mudar para gás. É aí que a Pulsatoire faz maravilhas na reabilitação. Tínhamos um problema de condutas de chaminé que não permitia de maneira nenhuma entubar. O tamanho do diâmetro não permitia passar nesta conduta. Portanto, a única caldeira que permitia passar aqui era a Pulsatoire, dado que tínhamos 25 metros de altura. O facto de ter gases de combustão a esta temperatura e, por outro lado, ter uma velocidade de injeção desses gases bastante elevada, permite poderem utilizar-se condutas em PVC e, portanto, permite instalar em reabilitação esta caldeira num local qualquer, já que não temos a condicionante de como evacuar os gases. Poder-se-á dizer que é uma caldeira ecológica. Uma vez que a Pulsatoire tem um bom rendimento, consome pouca energia por um mesmo serviço prestado, portanto, nesse sentido, ela emite pouco CO2 por um mesmo serviço prestado e, portanto, é manifestamente um progresso em matéria de mudanças climáticas, permite utilizar uma energia clássica, uma energia fóssil, mas com muito bom rendimento e fracas emissões. A Pulsatoire não nos pode deixar indiferentes. Melhor ainda, ela despoleta uma paixão nos proprietários. Numa palavra, a Pulsatoire. Montamo-la e ficamos orgulhosos. O proprietário desta caldeira está tão orgulhoso e nós também. Vem aqui com as pessoas que chegam à casa dele, mostra-lhes, abre a tampa, volta a fechá-la. É verdade que tecnologicamente é um produto de vanguarda, que faz com que as pessoas tenham orgulho em tê-la e a mostrem. A Pulsatoire é um novo conceito de caldeiras. É o aquecimento a gás repensado. É isto o gênio da Pulsatoire. É simples, é eficaz e funciona.